Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de geografia, certo? Essa aula ela está disponível para vocês no livro, na página 7, certo? O assunto será bairro, diferentes elementos e diferentes paisagens, tá bom? Os bairros, eles não são iguais, são todos diferentes. E o que é que diferencia esses bairros? São suas características próprias, que são seus elementos, elementos naturais, tá? Elementos construídos pelo homem, casas, que isso formam a paisagem, tá? O cheiro, o som das coisas. Então lembra lá naquela história de Ana, que Ana acordou e abriu a janela e viu toda aquela paisagem, todo aquele barulho do bairro dela, o carro passando, o carro de som, não foi? O cachorro latindo, o pássaro cantando. Então tudo isso faz com que os bairros eles sejam totalmente diferentes um dos outros. Tem bairros que passam ônibus, tem bairros que não passam ônibus, tem bairros que tem escolas próximas, o barulho das crianças no recreio, tem bairros que são mais tranquilos. Então, o bairro aí onde você mora, como ele é? Vocês vão representar em forma de desenho aqui, tá certo? Neste quadrado, tá bom? Ó, observem a paisagem do lugar onde você está. Que elementos compõem a paisagem deste lugar? Utilize o espaço ao lado para representar por meio de desenho o que você viu e o que você ouviu. Lembra também daquele assunto que a tia falou sobre os 5 sentidos? Então, os 5 sentidos vai ajudar você a perceber, observar todo este ambiente do seu bairro, de onde você está agora, tá bom? Você vai poder escutar com a audição, sentir o cheiro com o olfato, certo? Você vai poder ver com a visão. Então você vai explorar os 5 sentidos para observar toda a paisagem que compõe o seu bairro, tá bom? E paisagem, o que é paisagem? É um conjunto de elementos naturais e culturais que podemos ver e perceber ao nosso redor. A paisagem também é formada por sons, cheiros e movimentos, tá? Os elementos naturais, o nome ele já diz, são os elementos da natureza, as árvores, certo? Temos como exemplo. E os elementos culturais, temos como, por exemplo, as casas, as construções, as edificações, tudo aquilo que o homem construiu, tá? Ó, a natureza, ela corresponde à forma primitiva, tá? Como o ar, os mares, os rios, florestas, a fauna, o solo e as formas das mais variadas do que compõem esse relevo, tá? Os elementos culturais referem-se às construções realizadas que foram transformadas pelo ser humano ao longo do tempo, tá bom? Foram transformados ao longo da toda essa natureza. Por exemplo, existia um grande campinho, um campo, um pequeno campo, tá? Não grande. E nesse campo tinha muitas árvores, ele foi destruído, tá? Aquelas máquinas, foi passada a máquina e foi construído um prédio, um grande edifício para morar as pessoas. Então, essa paisagem ela foi transformada pelo homem. Deus criou, tá? Os elementos naturais, como a floresta, né, o campo, os matos, e lá o homem foi e reformou esse espaço e foi construída uma moradia, tá certo? Continuando, as paisagens de parques, bosques e plantações parecem ser formadas apenas por elementos naturais. No entanto, essas paisagens também apresentam elementos culturais. Por exemplo, as plantações de trigo, tem aqui um exemplo no livro de vocês. Elas foram formadas por elemento natural. Só existem por causa do trabalho humano. Portanto, as plantações são elementos culturais geralmente presentes nas paisagens do campo. O que é que ele quer dizer? O trigo, ele só está aqui, tá? Neste ambiente porque o homem foi lá e plantou.
tá bom? Então, se ninguém tivesse ido lá plantar, né, feito aquela plantação, aquele espaço ali, tá? Ela não estaria ali, porque ela foi feita também, o homem foi lá e plantou, tá? Pegou as sementes, plantou. E lá em cima a tia falou que os elementos da natureza, os elementos naturais, correspondem à natureza primitiva. Aqui, ó, esse nome primitiva ele está destacado. Então, o que é primitiva? É o que vem primeiro, a primeira origem, a primeira a existir, tá bom? Então, vem esse nome primitivo. Agora, na página 9, temos aqui um trecho do livro de Ana Maria Machado, que se chama Quem Foi que Fez? Quem será que fez a árvore? E o vento que nela passa? Foi também quem fez a praça? Muitas vezes olho em volta e gosto de perguntar: foi gente ou não foi que fez isso? É um jogo bom de jogar, tá? Esse texto ele continua, certo? Vocês vão fazer o seguinte: no texto ele cita elementos naturais da natureza e cita elementos culturais, que passou pela transformação do homem. Vocês vão pintar esses elementos naturais de verde e pintar de amarelo os elementos culturais, tá bom? Nesse texto aqui, ó. Certo, gente? Partindo para a página 10, vamos fazer agora os exercícios. Com base na leitura do texto que você fez, responda as charadinhas a seguir. Então, são adivinhações que vocês vão responder, vão descobrir, certo? Tia vai ler um aqui para vocês ver se vocês respondem, ó. Um elemento natural que fornece sombra tem 6 letras e 3 sílabas. O que será que fornece a sombra? Um elemento natural. Vou dar um exemplo, vou dar uma dica. Quando a gente faz uma caminhada longa, né? E chega embaixo daquele elemento natural e faz... Ai, que sombra boa, não é mesmo? Então, que elemento natural é esse? Começa com a letra A. Espero que vocês acertem, hein? Então, no terceiro quesito, compare as paisagens fotografadas. Tem 2 paisagens bastante diferentes. Uma tem, é um bairro, tá? Um pouco assim tranquilo, muitas árvores nas ruas, carros estacionados e pouca gente na rua. E o outro é um bairro bem movimentado, com ônibus passando e milhares de pessoas passando. Milhares não, centenas de pessoas passando, tá? Em qual paisagem predominam os elementos culturais? Na paisagem A ou na paisagem B, tá? Comparando os elementos presentes nas paisagens, qual é o bairro mais silencioso? Qual será o bairro mais silencioso? Esse aqui ou esse aqui? Tá? Vocês vão explicar. O bairro onde você mora é parecido com a paisagem retratada em qual fotografia? Na A ou na B? Certo? Observe a obra do Mamoeiro, de Tarsila Amaral. Olha aqui, ó. Essa é a obra, tá bom? Quem pintou foi a Tarsila Amaral. Com base na obra do Mamoeiro, marque um X na afirmativa correta. A paisagem retratada é formada por elementos naturais somente? É formada por elementos culturais? Ou elementos naturais e culturais compõem a obra de arte? Então, vocês vão responder. Gente, Tarsila do Amaral, tá? Ela é uma artista bem conhecida. Ela fez aqui a obra de arte Mamoeiro, que foi pintada em 1925. Na obra, a artista retratou com muitas cores uma paisagem brasileira, a vida simples das pessoas que moram nos morros das cidades, certo? Para finalizar, agora vocês vão encontrar lá na página 12, no caça-palavras, o nome dos elementos que compõem a paisagem da obra O Mamoeiro, de Tarsila Amaral. Elementos naturais, vocês vão circular. Elementos culturais, vocês vão circular. Certo? Aqui, ó. Então, observa a paisagem. A tia vai até botar aqui do lado.
e descobre lá no caça-palavras quais são os elementos que compõem essa imagem, tá? Essa obra de arte aí que está retratada no seu livro, tá bom? Então, aqui finalizamos, tá? Um pouco desse assunto sobre os bairros e a paisagem dos bairros, tá bom? Na próxima aula vamos dar continuidade, certo? Um beijo grande e até a próxima aula.